Eu me chamo Mayumi Hirata, eu tenho 34 anos, nasci no Brasil, no interior de São Paulo, Jacareí. Eu cheguei aqui no Japão em 2007. Eu tenho os meus pais, que infelizmente estão no Brasil e já faleceram. Eu sou casada, 18 anos casada, tenho 2 filhos pequenos e moro no Japão há aproximadamente uns 17 anos. Bom, eu sempre trabalhei em fábrica, né? E havia dentro de mim um desejo muito grande em trabalhar por conta ou fazer alguma outra coisa que fizesse sentido na vida. Nada que você trabalhar numa fábrica não seja, né? Eu super respeito, mas eu queria um algo a mais, sabe? E aí eu tava vendo os anúncios nas redes sociais e vi que tinha uma imobiliária que tava contratando para ser corretor na época. E eu me interessei pela vaga e eu fui até lá para fazer entrevista e tudo mais. Mas quando eu cheguei naquela imobiliária, eu não me identifiquei. Alguma coisa falou, aqui não é lugar pra você. O rapaz me atendeu, mas em vez de ele falar sobre o trabalho, o que um corretor faz, ele só sabia falar dele. Quantas riquezas ele tinha acumulado, isso e aquilo. E eu falei assim, eu não quero estar perto de pessoas assim. Sabe, ele queria ostentar uma coisa que eu nem sabia se era verdade ou não, e eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa mais simples. Eu gosto da verdade, eu gosto de ajudar as pessoas. E em nenhum momento ali parecia que ele queria ajudar, parecia que ele só queria acumular riquezas pra ele mesmo. Então, por esse motivo, eu falei, aqui não é lugar pra mim não, eu prefiro entrar em outro lugar. Foi aonde eu conheci a Angélica, porque ela trabalhava lá. Ela olhou pra mim, me cumprimentou, mas a gente nunca trocou uma palavra naquele dia. Simplesmente eu entrei pela porta, fiz a entrevista, não gostei da entrevista e fui embora. E dali então eu falei, aqui não é pra mim, então eu vou procurar outra coisa. Só que aí a Angélica, ela veio atrás de mim, que ela viu que tinha alguma coisa diferente em mim que chamou a atenção dela, que na hora eu não entendi. E eu falava pra ela, não, eu não vou trabalhar nessa imobiliária que você tá, isso aí não é pra mim. Foi onde a gente chegou num comum acordo, que ela falou pra mim, Mayumi, me dá uma chance, eu vou te treinar, eu vou te ensinar tudo que eu sei, e dali você vai transmitir esse conhecimento pra outras pessoas. E eu falei, poxa, a minha oportunidade está ali. E eu abracei com toda a minha força, com toda a minha garra. Eu falei, então eu vou de cabeça. E eu deixei bem claro pra ela, quando eu entro numa coisa, eu vou de cabeça. Não tem essa, não vai dar certo. Vai ter que dar certo. E foi aí que eu ingressei no ramo imobiliário, junto com a Angélica. Tava de licença maternidade, né? Eu trabalhava na fábrica, mas eu fiquei grávida. E aí a minha filha tinha nascido, ela tinha meses, ela ainda mamava no peito, era bem bebezinha, né? E eu estava na licença maternidade e vendi internet. Eu vendi internet para uma empresa muito grande. E eu conseguia trabalhar da minha casa, porque o lance de vender, independente do produto, venda é uma só. Então eu conseguia vender, eu sempre me destaquei no que eu fazia, né? Então eu vendia muito internet. Só que aquilo ali ainda não era o suficiente pra mim. Eu queria, sabe, um algo a mais, eu queria dar um passo maior. Foi por isso que eu entrei no ramo imobiliário, junto com a internet. Então eu era autônoma, trabalhava por conta, vendendo internet e comecei a vender casas. Mas quando eu entrei, a Angélica, ela me fez um desafio, não foi tão fácil. Então assim, para as pessoas que engrenam no ramo imobiliário, que é muito fácil, desconfie, porque quando eu entrei foi desafio atrás de desafio. Ela falou pra mim, eu só vou te ensinar a vender casa se você conseguir fechar 3 aluguel. E eu falava assim, eu não entrei pra fechar aluguel, eu entrei pra vender casa, meu negócio não é aluguel. E eu falei, tá bom, missão dada, eu vou cumprir. E por incrível que pareça, o meu irmão, ele foi meu primeiro cliente. Calhou de justo na época que eu precisava de 3 clientes, o meu irmão foi meu primeiro cliente de aluguel, porque aconteceu uma situação que ele precisava de um apartamento, saiu urgente, e depois do nada apareceu mais 2 famílias que pegou o apartamento. E eu consegui fechar esse aluguel em 1 mês. 3 aluguéis em 1 mês. Eu falei assim, eu fiz a minha parte, agora eu quero ver você cumprir a tua, Angélica. E ela falou assim, não, eu vou te ensinar. E olha, eu pensei que ia ser fácil. Mas eu descobri que a parte mais fácil do processo não era escrever só os formulários. Tinha muita burocracia, muita coisa que eu precisava aprender. E, gente, eu não sei falar o japonês fluente como a Angélica ou como qualquer outras pessoas que cresceram no Japão. Eu saí do Brasil com 16 anos, vim pra cá e sempre trabalhei numa fábrica. Eu não tenho formação colegial, faculdade, eu não tenho. Eu vim pra cá nova pra trabalhar, então assim, eu não conseguia, eu falava assim, eu não sou capaz. Então foi aonde eu falei, não, mas se ela falou que vai me ensinar e ela falou que ela tá comigo, independente do que aconteça, ela tá comigo pra me ajudar, eu falei, eu vou acreditar nela. Foi aonde ela começou a me ensinar a vender casas, me ensinar todo o conteúdo. E depois de 3 meses eu consegui fechar minha primeira venda de casa lá em Kanagawa. Meu primeiro cliente foi um peruano. E sabe como que ele veio? Através de uma indicação que eu vendi na internet, eu faço um trabalho tão bom, assessoria, tudo, que a pessoa que eu vendi na internet, eu falei pra ela, eu tô vendendo casa agora, então se você tiver alguém
que esteja interessado, na hora ela me indicou. O cliente veio e o cliente já tinha tentado em outro lugar, não tinha sido aprovado. E dessa forma ele chegou pra mim, a gente passou ele no banco, conseguiu a aprovação, fomos pra Kanagawa, a Angélica foi comigo, eu não tinha dinheiro pra nada. Por mais que eu vendi internet, gente, se soubesse o sufoco que é quem é autônomo, aquele mês você vendeu e aquele mês que você não vendeu, como é que você faz, né? Então assim, tava no sufoco, tava começando, tava contando as moedas pra comprar fralda pra minha filha, foi um momento muito difícil. E assim, o cliente, ele tinha sido aprovado no banco, mas não tinha uma casa. Então a gente foi mostrar casa pro cliente. E a minha primeira venda eu quase pus tudo a perder, porque eu queria tanto vender, tanto, que eu meio que pressionei. Eu falei, não, mas você tem que escolher a casa, né? E foi aonde a Angélica me ensinou, me deu a primeira lição. Falou assim, Mayumi, não é assim. Você não pode se comportar desse jeito. Você tem que deixar o cliente escolher a casa. Porque quem vai morar é ele, quem vai pagar é ele. A gente não pode interferir numa venda. Foi onde eu aprendi. Falei, então é assim que funciona. E foi aonde essa essência dela foi entrando em mim. Que a prioridade não era ganhar dinheiro. A prioridade era você ajudar as pessoas a realizar o sonho da casa própria. Viver esse sonho intensamente. E foi aí que eu consegui. Aí eu conversei com o cliente, fiquei mais calma, porque era minha primeira venda, eu tava aprendendo, então assim, muita coisa, o cliente também já sabia que eu era a minha primeira venda, então ele me compreendeu muito bem, mas dali eu não errei mais, eu aprendi. E foi onde eu mostrei várias casas pra ele e falei assim, olha, aqui tem essas opções, qual o senhor quer? E ele escolheu uma, e ele não se arrepende até hoje eu tenho contato dele, ele fala, Mai, meu obrigado, porque você me ajudou a realizar o meu sonho. Olha, pra participar de um contrato, foi bem assim, complicado, porque eu não entendia quase nada do que era falado ali, embora tivesse uma tradutora que estivesse traduzindo tudo, mas para mim era tudo novo. Eu achava que só preencher os formulários era o suficiente para conseguir comprar uma casa, e não é bem assim. Você tem que preencher os formulários, garantir a aprovação do banco, depois você escolhe a casa e aí sim tem um contrato com uma construtora, onde é explicado o material que usou para construir a casa, as leis, se ali é uma área que é urbanizada. Eu nem sabia que era urbanizado, não urbanizado, que o Japão é dividido em várias áreas, eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. Então foi ali que eu fui dando os primeiros passos, que eu fui aprendendo. Eu falei, então é assim que funciona, né? Claro que o cliente estava ciente de tudo, porque o contrato foi todo em japonês, mas foi 100% traduzido. Ele estava de acordo com tudo, então assim, foi um sucesso. O primeiro contrato foi um sucesso. A minha chegada na Alfa foi um acidente que aconteceu, um imprevisto, que eu estava com a Angélica trabalhando em outra imobiliária, mas devido a uma situação que aconteceu lá dentro, e depois disso, ela sentou comigo e falou, Mayumi, não dá mais pra gente ficar aqui dentro. A gente vai ter que sair. E eu falei pra ela, não importa o que aconteça, a gente tá junto até o fim. E foi aonde a gente saiu, né, e a gente decidiu abrir a Alfa. Era tudo novo, eu não sabia muita coisa, ela já tava mais tempo na área, a Angélica, né? Então ela falou assim, a gente vai abrir e eu já sei como a gente vai fazer. E nesse período eu consegui fechar uma venda lá em Nagano. Foi tão assim difícil naquela época, porque eu lembro que eu tinha um carro, nossa, eu tinha que contar as moedas, porque daqui até Nagano era quase 5 horas de carro. E a Tomei também, a gente tinha que dividir, a gente dividia a Tomei, porque ela saiu da outra imobiliária pra gente abrir uma outra sem nada. Você sabe o que é sem nada? A gente só tinha um sonho e uma venda que nem tava certa. Não tinha nada certo naquele dia. E aí a gente falou, não, a gente vai conseguir. A gente foi pra Nagano com uma venda incerta. Era pra mostrar a casa e se o cliente não quisesse ficar com a casa, você tem ideia que tudo estaria perdido? Porque a gente não tinha nem dinheiro para comprar o nosso próprio bentô. A gente não dava o luxo de parar e comer em restaurante, não, gente. A gente comia no Combini. Malemar, o nosso restaurante era o famoso Sukiá. Quando a gente falava vamos no Sukiá, era como se fosse o melhor restaurante, porque era o que a gente podia naquela época. E foi muito difícil. E aí a gente foi pra Nagano. E graças a Deus a venda deu certo. O cliente ficou apaixonado pela casa, uma casa nova, construtora. A construtora muito gente boa. Deu certo a primeira venda. Dali a gente foi conversando, né, nossos planos. Que a viagem foi tão longa que a gente teve tanta coisa pra conversar. Como que a gente ia fazer? Gente, era só nós duas. E ali eu falei pra ela, posso te fazer um pedido? Ela falou, pode. Eu falei, eu gostaria muito que o nome da nossa próxima imobiliária fosse Alfa. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque é o início. Alfa quer dizer o início. E pra mim o início de uma nova vida, uma nova etapa da nossa vida junto. E aí ela falou, não, tudo bem, eu concordo, o nome ser Alfa. É isso mesmo que a gente precisa. E dali a gente conseguiu vender a primeira casa, ela foi e vendeu a casa dela, e aí a gente foi guardando um pouquinho que tinha aqui, um pouquinho que tinha ali. Uma coisa assim que eu deixo bem claro é que as primeiras vendas, a gente trabalhava da cozinha do meu apartamento, porque
porque eu não morava em casa, eu morava num apartamento, e o apartamento era 2 quartos e uma cozinha. E a cozinha era bem pequenininha, e eu tinha só um computador num sonho. A impressora que eu tinha foi ganhada. Ou eu tinha o dinheiro para comprar o papel, ou eu tinha o dinheiro para comprar a tinta para impressora, porque era muito papel para imprimir. E não dava conta, e a gente não tinha dinheiro para ficar indo no Combine, porque cada folha era 10 ienes, e nem isso a gente tinha. E também a gente tinha que pagar os selos para mandar carta pro correio, pro cliente preencher, a gente também não tinha, e gente, foi muito difícil. Foi muito difícil. E ali a gente conseguiu vender na primeira casa, segunda, ela ia lá pra minha casa, a gente imprimia junto, a gente escaneava junto. E aí ela vendeu a primeira casa, eu vendia a segunda, só que os clientes gostavam tanto do nosso atendimento, porque era tão diferencial que eles falavam assim, não me manda não, quero ir até aí. E como eu ia explicar pro cliente que o nosso escritório era na minha cozinha do meu apartamento? Não tinha como. Eu e a Angélica chegamos à seguinte conclusão, precisamos de um espaço. Mas como ter um espaço se a gente não tinha o dinheiro? Porque afinal, alugar um ponto comercial não é pra qualquer um. É um valor alto que precisa de entrada. Precisa de garantias, fiador, e uma coisa que a gente não tinha, a gente só tinha um sonho. E um computador e uma impressora, acabou. Mas a gente falou, não, a gente vai dar um jeito. Aí ela vendeu a casa dela, eu vendi a minha, a gente começou com vários clientes assim chegando, ela vendeu mais casas pros clientes dela, eu fui vendendo, foi guardando, e a gente conseguiu alugar um ponto comercial. Muito bom. Mas a gente não tinha os móveis pra colocar no escritório. Pra você ter ideia, o nosso escritório começou com uma mesa e 2 computadores. O computador nem foi a gente que comprou, foi o que eu já tinha na minha casa, o que ela tinha na casa dela. E a impressora aquela que tinha na minha casa. E foi assim que a gente começou. Gente, o escritório era grande e dava eco, porque não tinha móveis. O estacionamento cabia 4 carros. Cada uma tinha uma ainda daquele jeito, né? O carro vivia dando problema, porque era um carro velho. Mas ali a gente não se importou não, a gente sempre colocou dentro da gente, é um momento, a gente vai vencer. Aí a gente começou a trazer os clientes aqui, e os clientes chegavam e ficavam assim, nossa, mas né, nem tem mesa. Pra vocês terem ideia, eu tive que comprar mesa, geladeira, tudo na loja usados. Quando a gente conseguiu comprar a mesa um pouquinho melhor, a gente mesmo montou, pra não ter gasto nenhum. Então a gente cortou todos os gastos. E foi assim que a gente começou a atender os primeiros clientes. E a gente começou a vender mais, ao ponto que a gente precisou contratar o nosso primeiro funcionário. E ela veio trabalhar com a gente, a nossa primeira funcionária. Uma mesa e 2 computadores. Então imagina, quem levantava, o outro sentava, quem não sentou ficava de pé. Era desse jeito. A gente meio que brigava por sentar pra ter um espaço aqui, porque não tinha como comprar mais móveis. E aí a gente começou a vender a primeira, a segunda casa, a terceira. No meio do caminho encontramos mais desafios. A gente recrutava pessoas, a gente ensinava, mas as pessoas que entravam pensavam que a intenção era só o dinheiro. Mas a nossa intenção não era o dinheiro, era ajudar as pessoas. Por isso que o negócio começou a dar certo. Então a gente até ajudava as pessoas que queriam entrar na imobiliária para aprender, mas não ficaram. Porque eles pensavam, eu vou entrar na imobiliária, eu vou ficar rico. E não é assim, gente. Você vai entrar na imobiliária, você tem que ter um propósito. Por que eu tô fazendo na imobiliária? Por que eu quero entrar? Eu só quero ganhar dinheiro? Não, então é melhor você nem vir. Porque muitos vieram assim e não ficaram. Porque para vender uma casa leva tempo. Você tem que entender o processo, você tem que entender o seu produto para você poder vender. Não é assim. Então muita gente entrou, nós paramos o nosso tempo para ensinar, mas muita gente saiu. Porque não entendeu o nosso principal objetivo, que é ajudar as pessoas. E um dos principais motivos de eu também querer entrar na imobiliária foi que eu também queria comprar minha casa. Eu já estava no Japão, fazia 7 anos que tentava comprar minha casa e sempre dava errado. Já passei na mão de muito corretor aí fora, muitos bancos. Mas a partir do momento que tipo, eles viam que o perfil era bom, vamos tentar. Mas a partir do momento que era negado, eles não me davam suporte. Eu não sabia o porquê que o nome do meu marido não aprovavam nem o meu nome para comprar uma casa. E simplesmente a gente ficava à deriva, como muitos fazem até hoje. Houve uma dor tão grande dentro de mim que eu falei assim, no dia que eu entrar na imobiliária eu vou aprender tudo e vou saber o porquê que não tá dando certo e vou resolver e vou ter a minha casa. Então quando eu entrei na Alfa, eu entendi o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que correr atrás. E foi onde eu corri atrás. Não foi rápido, não foi logo de cara que eu entrei que eu consegui comprar minha casa. Levou quase 2 anos depois que eu entrei. Hoje sim eu posso dizer, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho a minha família, comprei do jeito que eu queria. É muito bom morar em casa, mas essa dor que eu carregava dentro de mim me motiva porque eu posso ver a pessoa que passa por isso e não ter ajuda é inaceitável. Todos os meus clientes que vêm pra mim, a maioria já tentou em outro lugar e não aprova. Uma coisa que eu acredito, a essência que há na gente, o nosso coração é que faz dar certo, sabe? A gente não faz nada de errado aqui dentro, mas a gente põe uma energia positiva, a gente pede a Deus, Deus abençoe esse processo, que a gente não tem como explicar por que na mão de outro deu errado e na nossa mão dá certo, mas eu posso te dizer que 90% dos meus clientes veio de outras imobiliárias que não conseguiu a aprovação desse cliente. E hoje eles estão muito bem, muito felizes. Mas quando eu me lembro de tudo que a gente passou junto, sabe, eu e a Angélica, do momento de dor, é até difícil de falar, porque
eu me lembro que foi muito difícil. Nossos carros dá problema, a gente não ter dinheiro, sabe? A gente não saber o que vai ser o amanhã. A gente tinha o compromisso de pagar aluguel de um ponto comercial, gente, que não é barato. A gente já tinha a nossa primeira funcionária, tinha que cumprir com o pagamento dela. A gente tinha que cumprir com os pagamentos com várias pessoas, vários compromissos, várias empresas que começou a prestar serviço pra gente subir, prestar serviço pra outros lugares, né? Então a gente tinha compromisso pra ser pago, a gente não tinha nada garantido. Tem ideia do que é isso? É você pôr a cabeça no travesseiro e confiar em Deus. Ali, a palavra certa é confiar em Deus. Não tem outra explicação. Pra gente estar onde a gente tá hoje, eu acredito que foi a nossa essência, que Deus colocou no meu caminho, no caminho da Angélica. Esse carisma, essa intenção é tão forte que hoje eu e ela, a gente é bem parecida. A gente tem a mesma força, a mesma garra, porque a gente entende de onde a gente veio e pra onde a gente quer ir. Então a nossa maior força vem de querer ajudar os clientes, de querer ver ele feliz com a família dele, porque a gente entende que a prioridade não é uma casa, mas é um lar. É uma família feliz. É uma família que tem liberdade para poder ficar com a família, os filhos, o cachorro, o pet, o gato, que seja. Poder ter liberdade, sabe, de se expressar. Porque quem vive num apartamento, não é que é errado, mas ela sempre vai estar pagando aquilo que não é dela. E os filhos não vai poder correr, brincar como você sempre quis. Eles vão ter que ficar ali e você tem que falar, não, não corre, não pula, porque o vizinho pode reclamar. E isso não é legal. O legal é você deixar a criança ser criança. O legal é você ter uma família. Você voltar para casa, você ter um lugar que falar é meu. Então assim, eu tô na Alfa com essa essência de realmente ajudar o cliente a realizar o sonho mesmo da casa própria e não pensando em dinheiro. Pra mim, o dinheiro vem uma consequência, mas o fato dele falar eu tenho a minha casa, poxa, pra mim é o meu melhor pagamento.